Bendito, glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, igreja, a quem amamos, a quem adoramos neste culto, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Como igreja, nós queremos abraçar aqueles que nos visitam, sintam-se bem à vontade, aqueles amados que estão nos visitando nessa noite, é uma honra tê-los aqui, fiquem bem à vontade. O internauta que interage conosco também, um fortíssimo abraço. Amados do Senhor, nesse momento, em mais um culto dominical, de celebração, de adoração, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro momento, depois eu estarei citando para vocês, um texto muito conhecido e após ele nós iremos trazer outros. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus 5, versículos a partir do 7. É um momento de introdução. Nós não nos prenderemos totalmente nessa passagem, mas queremos introduzir com esta palavra. Hebreus 5, a partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus vivo, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que o teu Espírito Santo nesta noite nos conduza em obediência à tua palavra e que estejamos rendidos, que estejamos totalmente, Pai, envoltos pelo teu Espírito, pela tua palavra. Que em nome de Jesus nessa noite, uma vez mais, o Deus vivo fale poderosamente com sua igreja, como tem feito. E assim oramos, convictos de que assim será, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Queridos, repito, nós não iremos nos prender efetivamente nessa passagem, dela que vocês são conhecedores. Nós vamos extrair somente algo. Quando nós, e é a partir daí que nós vamos ter uma atenção maior, quando nós somos exercitados na palavra, nós nos tornamos espiritualmente adultos. E passamos a discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós passamos a discernir o precioso do vil, do mal. E nesse momento nós passamos a entender coisas grandes das quais o Senhor falou, que se o invocássemos em Jeremias 33:3, ele nos revelaria coisas grandes e ocultas das quais nós não tínhamos conhecimento. Então nessa noite a visão é tremenda, é simples, e por isso que eu li essa introdução, para que todos os instrumentistas, vocalistas se agasalhassem, os amados sentassem e não se preocupem não, que esse texto virá novamente à tona, já ministramos umas 3 vezes sobre ele. Então, é fundamental que entendamos isso. Todos nós, quando nos alimentamos de alimento elementar, de leite, somos crianças e Deus nos ama por isso.
E as pessoas e as crianças na fé são amadas por Deus, porque ouvem, porque estão começando a mastigar, a digerir a palavra, e isso agrada o coração de Deus. Mas aí o Senhor nos alenta, nos incentiva a que prossigamos e a que possamos nos tornar adultos. Muito bem. Vocês não são obrigados a responder, não. Fiquem tranquilos. Adultos. E a partir do momento que nós atingimos a maioridade espiritual, nós então passamos a discernir o precioso do vil, o bem do mal. Daqui a pouco vocês podem deixar, não se preocupem não. Daqui a pouco a gente, para que fique a atenção bem voltada para a palavra, mas esse serviço é digno, é abençoado. Parabéns, Sandro. Está aí envolto. Tá tudo bem? Dá para continuar assim, meus amados? Dá mesmo? Tá bom, então. Glória a Deus. Então vamos lá. Nessa noite, então, queridos, nós vamos ouvir com toda atenção, não se preocupe com os movimentos. Atente para a palavra. Muito bem, nessa noite, então, deixa eu lhe dizer, o tema desta noite é a plena e infalível justiça divina. A plena e infalível justiça divina. Ele não falha. Ele é plenamente justo. Então, amados, posto isso, nós vamos atentar bem, e eu passo só a ler, vocês vão entendendo, eu vou ser bem dinâmico, de forma didática, para que cheguemos a um momento tremendo. Então, atente bem nessa noite. Não é preciso que você abra, caso queira, pode. Recentemente foi tremendamente pregado entre nós, e gloriosamente pregado, o Salmo de número 136, 136, gloriosamente. E repare, eu quero começar com vocês lendo, vai ser bem didático hoje, 136, 10, Salmos 136, 10. Preste bem atenção. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então repare esse texto gerado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua dura para sempre. Amados, entendam o que o Senhor está dizendo. Discirna não é uma decoreba, uma decoração, não é uma alegoria, é uma realidade. Olha lá, vou repetir. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Então vamos recapitular. Deus matou os filhos, as crianças, os primeiros filhos dos egípcios. Todos. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ah, pastor, diria um ímpio. Ah, pastor, diria um filósofo. Que misericórdia é essa que manda matar? Quantos estão entendendo? Irmãos, esse texto não é meu, é de Deus. Não é nosso, é de Deus, amém? Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Irmão, a mortandade foi extraordinária. A mortandade foi tremenda. Lembrem-se, foi a Páscoa do Senhor. Lembrem-se que Deus mandou aspergir na verga e nas ombreiras da porta, em forma de cruz, o sangue de um cordeiro. E naquele momento, à meia-noite, quando o anjo passasse a casa, a porta que não estivesse ungida, com a aspersão do sangue, morreria ali os seus primogênitos. Então Deus, que é cheio de misericórdia, que é cheio de bondade, que é cheio de mansidão, que é cheio de passividade, que é cheio de imparcialidade, que é pleno de justiça, manda matar. Porque a sua misericórdia, o seu perdão, dura para sempre. Alto lá. Que misericórdia é essa? Você confia nela? Olha como a igreja ficou em silêncio. Repare que é esse argumento que Corá e os rebelados vão usar para lá matar o povo de Deus. Quem é que está tocando no povo de Deus, irmãos?
porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem adora esse Deus cuja misericórdia dura para sempre? Você está entendendo o que você está lendo? É uma força de expressão para mim, meus amados. Você está entendendo, Afrânio, o que você está ouvindo? Nós vamos já ver o porquê que Deus é misericordioso em fazer isso. Amém? Então, amados, reparem. Eu vou mais um e nós vamos entrar aqui. 136:15. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Por quê? A sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, igreja. E temos ouvido palavras gloriosas aqui sobre sua bondade, sobre o seu amor, sobre ângulos gloriosos que nos foram ministrados recentemente por todos os amados que aqui subiram para pregar. Então, Afrânio, pastor, nós vimos em primeiro lugar que ele feriu os primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois precipitou no mar a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então foram duas investidas tremendas contra o Egito. A primeira, os primogênitos, sem contar com as pragas anteriores. Vocês conhecem a história. As pragas. Segundo, feriu os primogênitos. Terceiro, afogou no mar Faraó e seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Os egípcios tinham uma alma. Claro, o Senhor Jesus, que morreu antes da fundação do mundo, morreu por eles. Claro, os céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento que anuncia as obras de suas mãos, pregou para eles. Claro, amém. Então vamos lá, pastor. Que bondade é essa? Que misericórdia é essa? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em primeiro lugar, para que nós entendamos isso, Deus é chefe, é Senhor sobre todos. Quem está acima dele? Ninguém. Deus é Senhor, queridos, e a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então olha essa misericórdia linda. Pastor, vamos lá, resuma logo. Os egípcios foram mortos em número tremendo nas pragas, com pouca incidência de mortes humanas. Depois os primogênitos foram feridos, e depois o Faraó e todo o seu exército, que era um número significativo, foi afogado no mar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual o objetivo de Deus? Como Deus pensa, irmãos? O meu pensamento não é igual ao dele. Ele fala que os deles pensamentos são mais elevados que os nossos. Então nós estamos nesta noite, daqui a pouco nós vamos ver algo onde nós nos devemos conscientizar que Deus é completo e que nele não há injustiça. Então, olha, os egípcios, qual era o problema deles? Não queriam liberar o povo de Deus para prestar culto a Deus. Não queriam dar nenhuma condição de vida para que o povo hebreu subsistisse e pudesse cultuar ao seu Deus. Então, se Deus não exterminasse uma fatia significativa dos egípcios, o plano de Deus cairia por terra. A visão dele de salvar Israel, de Israel atingir os gentios, atingir a igreja, trazer o seu ungido e completar o que ele iniciou, acabaria. E Deus seria tido como falho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ramã foi usado para o intento maligno de exterminar os judeus. Deus usou Mardoqueu, Mordecai, Esther, e ele conseguiu matar Ramã, enforcar Ramã e livrar o seu povo do extermínio. Até hoje Israel festeja a festa do Purim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje você está aqui, e o Senhor te ama, e o Senhor te defende, porque tu és a igreja, descendente de Abraão, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Então hoje Deus está dando para você, para mim, para nós um conhecimento em movimento. Nós não podemos nos prender e combater a Bíblia com a Bíblia. Eu louvo a Deus que aqui não existe isso. Aqui são ministros, pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus que têm pregado a palavra como ela é. Amém, meus amados? Eu louvo a Deus por isso. Hoje é dia de unção. Unção é conhecimento, de comunhão, para que nós tenhamos olhos de águia, para que nós atinjamos conhecimento, para enfrentar esse momento de arrebatamento. Esse momento, queridos, que não passará desta geração. Muito bem, quantos estão entendendo? Eu tenho certeza que os irmãos vão vibrar tanto hoje, quando pregamos sobre qualquer característica de Deus, porque elas são comungadas, elas não são divergentes, elas são comuns em amor. 136 Salmos 17. Acompanhe o raciocínio, para que nós entendamos esse Deus maravilhoso. 136, 17. Aquele que feriu grandes reis, não foram pequenos não, aquele que feriu grandes reis, por quê? Por quê, igreja? A sua misericórdia dura para sempre. Alguém já está desconfiado e dizendo, eu já entendi, essa misericórdia com Israel, com a igreja, com Deus, com os seus planos, que não falharão. Ele diz em Isaías 46, farei prevalecer toda a minha vontade, todo o meu conselho ficará de pé. Você não se alegra, Franco, com isso? Meu irmão, glória a Deus que Ele está destruindo paulatinamente, gradativamente esse império das trevas no Brasil. Ele vai libertar a Venezuela, Ele vai trazer à lume a sua justiça, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados do Senhor, vamos lá então. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 138, 18. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha lá, ele matou reis, familiares desses reis, no meio desses familiares crianças, animais. Sobre Canaã ele disse, olha, destruam, acabem com eles, não deixem sobreviventes. Porque ele não queria contaminação na terra de Canaã, a partir do momento que seu povo fosse ali habitar. Então, ele destruiu, tirou a vida a famosos reis, porque a sua... Tá difícil de sair, né, irmão? Mas lá no coração tá. E será que é ele mesmo? É ele, é Deus, irmão. Pode adorá-lo nessa noite, é ele. Por isso que você deve glorificá-lo, porque ele zela e vela por tua vida. Amém? Vamos lá, que coisa linda. 136, 19. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, no 20, porque a sua misericórdia dura para sempre. Força de expressão. Esses reis tinham uma alma, por eles morreu Jesus antes da fundação do mundo, eles viram os céus e o firmamento pregando o Senhor, e Jesus também deu a eles oportunidade. Agora escute, esses grandes reis, preste atenção agora, tinham grandes regiões de terras onde eles reinavam. E olha o que o Senhor está dizendo, irmão, ele matou a Og e a Bazã, respectivamente rei dos amorreus, e lá de Bazã, Seom e Og, por quê? 136, 21. Cujas terras desses famosos reis, cujas terras desses famosos e grandes reis, Seom e Og, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia, ele tomou terras, irmão. Agora por quê que ele tomou? Para dar para quem? Para dar para quem? Olha lá. Fica alegre, igreja. 22.
em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aplaudir. Ele está tirando de quem tem para dar para o seu povo. No milênio isso se cumprirá cabalmente. No milênio isso se cumprirá cabalmente. José Gregório, Evan, Jéssica, não só eles, mas os venezuelanos que estão adorando a Deus, mesmo sofrendo e espalhados, ganharão a Venezuela por herança. Dentro do milênio e no porvir, mais glória ainda. Queridos, ele tomou as terras desses famosos reis, ele os matou, tirou suas terras e deu a Israel, povo seu, servo seu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Alguém está reconhecendo essa misericórdia de Deus? Graças a Deus, uma força de expressão. Se aqui não existem rebeldes, iriam tirar essa página. Vamos arrancar o Salmo 136, irmão. Isso que falava muito era meu pastor. Vamos tirar isso, irmão. Se você não crê, tire. Irmão, é a misericórdia dele. Sabe por que eu me alegro? Que enquanto nós estamos aqui, ele está trabalhando por nossas vidas. Pastor, mas é muita tribulação, é muita perseguição. Não te preocupas, ele trabalha para quem o serve. Creia nisso, meu irmão. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Mas creia no Senhor integralmente, como Ele é. Seja realmente discernidor do que é vil e do que é nobre. Porque Ele quer te fazer um guerreiro vencedor. Não seja um servo manico ou nanico ou perneta, força de expressão. Eu me vejo aí, irmãos, porque eu quero ter no meu coração a palavra integralmente como ela é. Então vamos lá, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, só faça ouvir agora. Você vai entender, eu já preguei recentemente. Então, ele arrancou, derrubou, destruiu e arruinou tudo que era vil para dar vitória ao seu povo. Quantos estão entendendo? Irmão, por isso que disse Jeremias, se tu te arrependeres, filho, e não pregares só plantio e edificação, se tu derrubares, arrancares, destruíres e arruinares as obras do inferno, tu serás a minha boca. Tu não terás medo de pregar sobre a justiça do teu Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantos estão entendendo? Deus, igreja, se levanta contra os seus inimigos, inimigos de Deus. Preste atenção. Por isso, quando você pregar, nós, todos têm feito isso, em nome de Jesus. Por isso que eu estou falando. Preste atenção. Você deve plantar e edificar, perdoando, amando, socorrendo. Tudo aqui que nós temos pregado gloriosamente tem sido tremendo. Pastor Gabriel recentemente, pastor Yuri, ministro Yuri, já estou promovendo, ministro Yuri, pastor Paulo, enfim, todos os ângulos são lindos, irmãos. Aqui não existe confronto, nós pregamos em adequação com a palavra. O Senhor está te dando uma visão nessa noite de uma característica dele que para que você o adore, você tem que conhecer. Amém, igreja? Ele tinha acabado de abrir a boca da terra e tragado Corá, Datã e Abirão. Todo mundo glorificou. A glória de Deus apareceu no arraial. Daqui a pouco você vai ver isso, já viu numa palavra. No dia seguinte, a congregação se reúne e vocês mataram os homens de Deus. Quantas pessoas ali comiam churrasco com Corá? Quantas pessoas ali frequentavam a casa de Abirão? Quantas pessoas ali conviviam com Datã? Então, quando eles morreram com sua família, houve um susto. Mas no outro dia, será que isso é de Deus? Vocês mataram. Naquele momento, de novo, o que acontece? A presença de Deus no arraial.
E Deus então lança uma praga. Moisés, corre, corre, Arão. Arão pega o incensário, repreende, a praga para. Mas a Bíblia diz, e você ouviu, que morreram 14.700 homens que se rebelaram. Então, além de Dotã, Corá, Abirão, os 250 comparsas, agora mais 14.700. Porque se rebelaram contra Deus. E eu poderia acrescentar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu posso fazer isso? Claro, irmãos, ele estava defendendo Israel, o seu ungido, a igreja e o seu plano sobre a terra. Quantos estão entendendo isso? Isso é bom porque se entrelaça, se encaixa gloriosamente. Muito bem, meus amados, nesse momento então, preste atenção, vamos dar continuidade. Preste atenção agora. Deus se levanta contra os seus inimigos, destrói, derruba, destrói, arranca, derruba, destrói, aniquila o que é vil. Se separares o precioso do vil, serás minha boca. Não te achega, afasta-te, não toques em nada que é deles. Não deixe a praga te pegar. O que é que era deles? Pastores queriam a mochila, não, irmão, quando a terra abriu foi tudo, foi com tudo. E por que Deus diz, não te achega? Não toques nas coisas dele. Que coisas? Rancor, mágoa, contenda, rebelião. Não toca nisso, meu. Te afasta, Frank. E eu tenho me afastado, igreja. Porque eu não sou louco de ir contra a palavra do meu Deus. Mas calma lá. Vamos entender. Para que nós tenhamos uma ideia maravilhosa de como esse Deus age. Preste atenção. Entenda bem. Não anote ou ouça, perdão, pode anotar sim. Em Jeremias 15:15c, o Jeremias conversava com Deus e disse, sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Aí no 16 ele fala, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois para teu nome, por teu nome, tenho sofrido afrontas, ó Deus, tenho sido perseguido. Aí Deus responde no 19 para ele, 15:19, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Em Isaías 5:20, você já conhece, já foi pregado, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem claridade, fazendo da claridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Aí vem Provérbios 18:21, não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito dos justos. Preste atenção, meu amado irmão. Nessa noite, nós estamos pregando amor? Claro, queridos, claro. Estamos pregando bondade? Óbvio. Misericórdia? Claro. Mansidão? Sim. Eu pediria nessa noite, quem é que vai ficar rapidinho ali na luz? Seria o irmão Fúvio, nosso diácono. Nosso amado Jussivaldo nos vai colocar algo aqui. E nós vamos rapidamente dar uma olhadinha e depois prosseguirmos para fazermos, de fato, próspero esse momento. Tema: a plena e infalível justiça divina. Aqui temos aquela imitação de uma circunferência, de uma pizza. Justiça plena de Deus. Ela tem mansidão? Sim ou não, irmãos? Sejam realmente tremendos. A justiça plena de Deus tem bondade? Claro. Tem fidelidade? Claro, lá na esquerda, para cumprirmos o hemisfério norte. Pureza. É com Z, mas com fome comer o Z. Vamos lá. Então a pureza, a mansidão, a bondade, a fidelidade pertence à justiça plena de Deus? Irmão, não há contradição, elas não se contradizem. Elas pertencem a um Deus perfeito.
O que está ali? Imparcialidade. A justiça plena de Deus tem imparcialidade? Claro. Tem misericórdia? Sim, porque a sua misericórdia dura para sempre. É pacífica essa justiça plena de Deus? Sim. Ela tem sabedoria? Claro. Então, amados, não podemos pegar uma fatia dessa, 2, 3 ou 4 e confrontar as outras, porque Deus não está dividido em si mesmo. Ele é um Deus pleno, Ele é um Deus misericordioso. Por isso que ele disse, Jeremias, discerne o vil do precioso filho, senão tu não vais arrancar, derrubar, destruir, arruinar o que eu quero que tu destruas. Aí vem a palavra gloriosa de bondade, de amor, de mansidão. E diz que é para nós perdoarmos os nossos, glória a Deus. Perdoarmos os nossos adversários, inimigos, verdade. Se o teu inimigo bater na tua porta, verdade, tudo verdade. Mas tem um detalhe. Se o inimigo de Deus vier a ti, afasta-te, foge dele. E nessa noite, o Jussivaldo vai colocar isso. Objetivo maior, 1.0, lá em cima, objetivo maior. Objetivo maior do que, igreja? Da plena justiça de Deus. Objetivo maior, 1.1, a conservação do plano de Deus. Preservando a sua igreja da contaminação, destruição e falência. Deus faz isso, a sua justiça age quando ele vai contra os inimigos dele, não é contra o teu não, repare. Ele disse a Salomão, por que não me pediste a morte dos teus inimigos? Ele falou com Yuri, meu amado, por que não pediste a morte dos teus inimigos? Mas me pediste saber, eu te dou. Agora se ele dissesse para mim, Afrânio, para lá, tu estás ajudando os meus inimigos que estão tentando destruir a minha igreja? Então vamos lá, conservação do plano de Deus, preservando a sua igreja da contaminação, destruição e falência. 1.2, Miriam sofreu a justiça divina porque intentou minar o arraial insurgindo-se contra o sacerdote Moisés. Corá, Datã e Abirão levantaram-se contra Moisés e Arão, foram engolidos pela terra. No dia seguinte o povo murmurou contra o sacerdócio e morreram mais de 14.700 rebelados. 1.4, profanados a origem abraâmica e a ordem sacerdotal de Melquisedeque, claramente abalando a ordem do reino de Deus, ameaçando a preservação de Israel, o nascimento do ungido e a salvação da igreja e o plano divino. E disse à congregação, desviai-vos, peço, das tendas destes homens perversos e não toqueis nada do que é seu. Amém, meus amados? Números 16, 26a. Teria mais um ponto, Jussivaldo, só foram esses. Muito obrigado, meu querido. Pode apagar, pode acender as luzes. E eu vou dar aqui o último ponto. É óbvio, meus amados, quem redigiu fui eu, Jussivaldo, fez um trabalho maravilhoso. Parabenizo esses irmãos e essas irmãs que providenciaram. Pode assinar. Muito obrigado. Eu vou colocar mais um aqui. Pro 1.5 parou ali, foi, meu amor? 1.4? Seja qual for. O outro ponto, isso. Profanados a origem abraâmica e a ordem sacerdotal de Melquisedeque, claramente abalando a ordem do reino de Deus e ameaçando a preservação de Israel, do ungido, salvação da igreja e do plano de... Estava lá sim. Deixa eu te dizer, irmãos, o Senhor não está dizendo que é para você odiar, que é para você matar. Ele, o Senhor, vai indicar se isso é para ser feito, se o discernimento é por aí. Então, toda aquela circunferência, aquele núcleo, a plena justiça divina, ela é cheia de amor, de misericórdia, pacífica. Isso não tira de Deus o que é o maior dos seus ingredientes, da sua característica, a sua justiça. Então direi, a terra abriu a sua boca. Aí se vocês quiserem, se vocês entenderam, e se vocês tiverem isso como firmeza no coração, vocês vão dizer, como se dizia lá no arraial de Israel, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Então vamos lá. A terra abriu a sua boca para tragar os rebelados Corá, Datã e Abirão e toda a sua família, porque no dia seguinte murmuraram contra os sacerdotes e a praga tragou mais 14.700 rebelados, porque ora, a terra tinha aberto a sua boca, em Números 16, 32, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou ler para vocês de Números 16, 48 a 50. Pôs-se em pé, aqui já é o Arão no meio dos mortos, 14.700 mortos. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Então, meus queridos irmãos, quando o Arão saiu do meio dos mortos que estavam lá e dos sobreviventes, ele voltou à presença de Moisés, que ficara à porta da tenda da congregação. E a praga cessou. Então, nessa noite, tudo que o Senhor faz é porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem tem convicção de que está aqui, porque Deus feriu Israel nos seus primogênitos, diga amém. Porque você sobreviveu, o Senhor te trouxe até aqui. Quantos estão aqui porque sabem, têm convicção que quando a terra se abriu para engolir Corá, Datã e Abirão, proporcionou a você a chegada até esse momento? Irmão, Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele é justo e Ele nos ama profundamente. Ele ama a igreja que é a menina dos seus olhos. Por você, Ele faz a sua vontade prevalecer. Amém? Em Êxodo 33, 19, só para concluirmos, Êxodo 33, 19 diz assim: respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Ele falando com Moisés. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver, ou de quem eu me compadecer. Irmão, igreja, Ele tem misericórdia de ti para te fazer o bem, para fazeres com que tu alcances o fim desejado. Ele tem misericórdia de ti para te ver bem, próspero. Ele tem misericórdia de ti para perdoar os meus, os teus, os nossos pecados. Ele tem misericórdia de nós porque nós amamos os nossos inimigos, os nossos. Ele tem misericórdia de nós porque Ele nos quer ver na glória e não quer que nenhum de nós se perca. Então Ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver. Agora Ele diz, só de ti. Entendamos isso, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele nos afasta. Ele nos evita os inimigos dele, os inimigos da tua alma. Ele afasta. Por isso que para fecharmos esse momento, eu quero de novo trazer à tona Jeremias. Nós já ministramos isso aqui. Jeremias, por gentileza, rapidinho, 16, a partir do 41. Jeremias 16, eu vou ler interpretando, porque eu já falei isso ainda agora aqui para vocês. E você fecha e rapidamente você pode dizer para qualquer um internauta que nos assiste. Perdão. Deixa eu ver se é o 15. 16 não tem o 41, né? Nem o 15 tem 41. Então vamos lá. Rapidinho, nós vamos achar. Os irmãos, e agora, meu pastor? Ajuda aí, povo de Deus. Oi? Perfeito, meu querido, obrigado. 15 o quê? Ah, tá. Amém. Ah, beleza, esse aqui é um também. Não é esse ainda, mas é aqui também.
Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Muito obrigado, meu pastor Gabriel. Queridos Números, pelo amor de Deus, afranho, enche de glória essa idade, Senhor. É o Deus vivo. Números, perdão, amados. Ô Jesus de Nazaré. Números, me ajudem. Agora tem. Números 16 tem. 41. É Números, perdão. Mas de fato, o meu pastor colocou na íntegra, os amados que falaram também. Vamos lá, queridos. O que tinha acontecido até o versículo 40? O Senhor engoliu Datã, Corá e Abirão. E no dia seguinte o povo, olha lá, 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ou seja, aqueles que foram engolidos por rebelarem-se contra Moisés e Arão, foram agora, depois de ter feito Deus falar, eles se rebelaram. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão: vós matastes o povo do Senhor. E eu dizia ainda agora, bem no início, que com certeza ali estavam pessoas, irmãos, que comiam na casa de Abirão, que frequentavam a casa de Corá e ele as suas, eram amigos. E de repente, naquele momento, o povo desapercebeu-se da misericórdia do Senhor e passou a focar a amizade do coração. Isso as crianças têm muito. Somente os homens que discernem o mal e o bem, Hebreus que nós começamos, somente aqueles que discernem o precioso do vil, sabem desvincular essas coisas. Então olha lá. Vós matastes o povo de Deus. 42, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão. E virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu. Olha de novo a glória do Senhor. E a glória do Senhor apareceu de novo. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o rosto. Disse Moisés: Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita, depressa, incenso sobre ele, vai depressa com a congregação, ou a congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, ponto e vírgula. O que diz? Já começou a praga. Irmãos, mais uma vez o povo se rebelando contra o Senhor, porque não discernia o precioso do vil. Aí aqui o Senhor vai dizer, preste atenção, 47, perdão. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram no dia anterior por causa de Corá, que era o cabeça da rebelião com Datã e Abirão. Voltou Arão a Moisés, saiu lá do meio do povo, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Então, amados, deixa eu lhe dizer algo. Quando nós contemplamos lutas contra a igreja, contra o Senhor, contra o sacerdócio, não significa que nós devemos odiar, praguejar, matar, não. Mas afastar-nos, não nos deixarmos contaminar. Porque, amados, não tem nenhum bobo, não tem nenhum ignorante no meio do arraial. A igreja foi contaminada. Houve divisão e nós tivemos que ter no Senhor a máxima busca, e eis que o Senhor é com sua igreja, e eis que o Senhor afastou do meio do arraial a contaminação, e o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, queridos. Então não nos iludamos. Sei lá, em Jeremias depois confere, pastor Gabriel lembrou esse texto agora, 19, mas leia na íntegra, ele fala assim, olha, nem que teu pai, tua mãe, teus irmãos procedam dessa forma, Jeremias, tu não passarás para o lado
deles. Irmão, alguém diria, pastor, hoje não existe mais isso. Irmão, o que é isso? Existe. A terra continua se abrindo? Pastor, eu nunca vi alguém cair no buraco. Devia logo abrir aí na rua 22, em frente da casa 4. Pá! Não, irmãos. Deus podia e pode fazer isso? Pode. Mas o que é hoje o mundo? O que é hoje a terra é o mundo que abre a boca. As pessoas entram. O que é isso, pastor? Podem estar na igreja, mas os valores, os princípios, os fundamentos são do mundo. Podem sair do lugar? Podem. E levar contaminação para outro? Podem, porque o princípio é esse. Atos diz que a igreja crescia por quê? Faça a pesquisa. 8 vezes diz que a palavra de Deus crescia na igreja. A palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia. E a perseguição aumentava. Aí olha lá, nosso nobre pastor Gabriel trouxe essa palavra linda. Meu irmão, de repente, Ananias e Safira, vendo que os apóstolos eram perseguidos. A perseguição era tamanha, queridos, que eles estavam numa cidade num dia, no outro estava em outra cidade. Eles estavam numa igreja itinerante. Pode ler Atos na íntegra, perseguição. E essa perseguição fazia com que os amados, que não tinham muitos recursos, sobressaíssem. Que a igreja sobressaísse dentro dela os necessitados. Então vamos para lá. Então os que tinham vinham, toma, a perseguição, lá vem a perseguição. E aí os discípulos, os apóstolos distribuíam, vamos alugar as casas, vamos servir as mesas. Então começava. Aí de repente Ananias e Safira trazem um valor, mentem ao Espírito Santo. Morreram na hora, um depois do outro. Por quê? Essa execução sumária. Porque, amados, eles estavam prevaricando contra uma igreja perseguida e mentindo para o Espírito Santo. Sabe o que disseram para eles antes? Vocês não sabiam que quando depositassem isso voltaria para vocês? Leiam o texto todo, né? Ed já leu. Vocês não sabiam que vocês depositando, isso seria de vocês? Aquilo, irmãos, era para o momento de perseguição, para o momento em que a igreja aparecia e alguns não tinham recursos e todos eram recebiam ali distributivamente. Então deixa eu lhe dizer algo nessa noite, amados, em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer, o Senhor está voltando. Isso eu ouço desde menininho, pois ouça desde velhinho também. Irmão, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. A sua misericórdia é infinita. E eu quero mais te dizer uma coisa: o Senhor vai separar o precioso do vil, o joio do trigo, e vai levar o seu povo. Dia 14 agora, de maio, não interessa, o Papa está pedindo, Donald Trump, não faça isso. O Donald Trump, Roberto, disse, eu vou! O Hamas não vai! O Trump, eu vou! O Hezbollah não vai! Irmão, não sei no que vai dar. Eu só sei que nós estamos no momento, na hora da partida. E nessa noite eu quero te dizer, que palavra linda tivemos ontem. Quando sair, procure ver, irmãos, encomendem, recomendem para os outros irmãos. Essas palavras que eu estou citando, eu sempre assim, o senhor tem tempo, mas por que eu quero ter tempo? Você pode trabalhar muito, mas você terá tempo sim. Se você quiser, Deus te propiciará um tempo. E um tempo de qualidade. É melhor do que jogar abobrinha. Não é ficar com pensamentos perdidos. Procure ouvir os seus pastores pregando. Procure ouvir os seus ministros pregando. Procure se encher dessa palavra, igreja, que é isso que o Senhor te quer fazer, que você se encha de sabedoria, que você o veja como uma totalidade, que você não se confunda afranho. Em Deus não há sombra, nem variação de mudança, igreja. Ele é Senhor, justo, plenamente justo. Aplaudamos a Ele. Enquanto o ministério sobe, Pai, graças te damos, porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa os louvores do teu povo. Amém. Possamos ficar de pé. Nosso Deus não muda.
Ele é poderoso, palavra linda vinda do trono do Senhor, que nos regozija a alma. Deus tem falado conosco, sempre fala conosco. Mas nesses últimos dias, Deus tem mostrado tantos ângulos da sua palavra para a nossa vida com relação ao seu amor, a sua justiça, a sua fidelidade. Meu Deus, como a gente se alegra com cada palavra que Deus tem falado conosco, para que nós possamos crescer na sua presença, para que nós não venhamos nos desviar, para que nós não venhamos ficar desapercebidos. Ele é o grande eu sou. Amém? Ele não muda, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo o sempre. Ele é Deus. E quando Ele quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Nós possamos nos achegar cada vez mais à verdade. Nós possamos nos achegar cada vez mais à sua palavra, à sua vivência. É Ele que morreu por nós. Não foi ninguém, irmãos, aqui nessa terra. Foi Jesus que morreu por nós. Que nós possamos estar perto desse Deus. Aleluia. Adore ao Senhor. Do teu amor, sem tristeza ou dor, eu quero ouvir vozes de anjos do céu, cantando a ti, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia a Deus. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando o pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Tu és grande, Pai, maravilhoso Deus, ninguém se compara a ti, Deus. Tu és o grande eu sou, o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Declare ao Senhor aqui. Ele é Deus, irmãos, então Ele faz tudo isso. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Aonde? Na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Não diga isso! Não
deixa que você declarar agora. Que tudo estremece a voz do nome dele, irmão. O Senhor derruba tudo, os inimigos que se levantam contra ele. Ele derruba o inferno inteiro por causa do amor do nosso coração. Ele faz todas as coisas porque Ele é Deus. Que você que essa noite possa declarar isso. Erga suas mãos aos céus aqui e declare: montanhas estremecem o quê? Demônios faz fugir. Aonde? Quando? Na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno